A flor de papel, frágil e perfeita, abria-se ao sol como se oferecesse consolo. Suas pétalas pareciam feitas de vela, translúcidas, rosadas ao entardecer, e no centro uma cápsula escura, úmida de seiva que escorria em fios leitosos. Onde crescia a papila, havia promessas antigas, alívio para a dor, sono sereno, esquecimento, e junto com elas, uma sombra longa que atravessaria séculos. Antes de seguir, um convite curto. Se você valoriza histórias que conectam ciência, política e vidas reais, fique até o fim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe um like para que essa conversa chegue a mais pessoas. Compartilhar é ampliar a possibilidade de mudança. A narrativa começa na medida em que a humanidade aprendeu a colher do mundo algo que parecia mágico. Há registros de que, há milhares de anos, povos do Crescente Fértil e depois das grandes civilizações do Mediterrâneo conheciam o látex da papoila. O ópio atravessou rotas comerciais, rituais e farmacopeias. Um sedativo para a febre, um tônico para a angústia, uma mercadoria valiosa nas mãos de mercadores. Era matéria-prima e mito ao mesmo tempo. Planta que aliviava o corpo e, sem perceberem por completo, amarrava a mente. Séculos depois, no fim do século XVIII e início do XIX, a ciência começou a separar o que antes se dava como um todo. Em um laboratório, entre papéis, ácidos e pedras de porcelana, homens e mulheres que estudavam os alcaloides isolaram a morfina. Ela surgiu como cristal branco, puro e promissor, capaz de portar em forma mensurável o alívio que antes vinha em frascos de resina. Para médicos e cirurgiões, a morfina foi uma revolução, um analgésico potente que transformou amputações, ferimentos e dores de parto em procedimentos mais toleráveis. Mas a morfina também trouxe consigo a noção de tolerância, a necessidade de doses maiores para obter o mesmo efeito. E, nas histórias pessoais que acompanham a ciência, as primeiras pistas de uma tragédia que se desenrolaria lentamente. As guerras do século XIX e, sobretudo, a Guerra Civil Americana foram catalisadores inesperados. Milhares de soldados feridos receberam morfina em grandes quantidades. As tendas de campanha, os hospitais de campanha e os ambulatórios tornaram-se lugares onde a droga era, ao mesmo tempo, remédio e companheira. Ao fim dos conflitos, havia veteranos que seguiam vivendo com uma dependência não prevista pelos que receitavam salvação. O termo Soldier's Disease, doença do soldado, começou a circular em jornais e relatórios médicos. Não era um fenômeno de conspiração, era consequência direta da expansão do uso sem o conhecimento adequado sobre os mecanismos da tolerância e o comportamento humano sob alívio químico. A química continuou avançando. No final do século XIX, pesquisadores transformaram a morfina em derivados novos. Um desses compostos, obtido por processos químicos que modificavam a molécula, produziu uma substância que parecia combinar potência e novas aplicações médicas. Na virada do século, empresas emergentes de portes industriais viram oportunidade. Havia um mercado colossal para antitússicos, para analgésicos pós-operatórios e para produtos que prometessem alívio sem os males do ópio bruto. O entusiasmo científico, aliado à lógica do mercado, gerou uma onda de invenções, algumas benéficas, outras com efeitos laterais que só seriam plenamente reconhecidos mais tarde. No interior de salas de reunião com tampo de mogno, vendedores desenhavam gráficos e promessas. Estatísticas, estudos de curta duração, testemunhos selecionados e uma retórica que enaltecia a novidade circulavam entre médicos e farmacêuticos. Em propagandas, certas fórmulas eram retratadas como seguras, eficazes e até apropriadas para mães com tosse e para crianças. Na farmácia da esquina, um pequeno frasco de vidro ostentava um rótulo elegante. Na palavra milagroso, o público colocava esperança. Não demorou para que médicos dessem receitas com frequência e que pacientes viessem a confiar num alívio que se tornaria, por muitos, indispensável. A resposta legal não foi instantânea nem uniforme.
No começo do século XX, uma combinação de pressões sociais, escândalos públicos e mudanças nas relações comerciais levou alguns países a regular mais rigidamente derivados do ópio. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma lei de 1914 colocou sob regime de controle e tributação o comércio de narcóticos. Aquela legislação marcou o ponto de inflexão entre um mercado semi-aberto da era farmacêutica nascente e uma era em que o Estado começou a intervir com mais força. Reguladores, médicos e indústria passaram então a se enfrentar em territórios novos. O que era medicação legítima e o que era abuso? Como distinguir o paciente que precisava de alívio do dependente em busca da próxima dose? As linhas entre cuidado e controle, entre bem-estar e criminalização, tornaram-se desde então linhas de conflito. Entre essas políticas e os circuitos do comércio formal, desenvolveu-se também um mercado clandestino. Onde uma substância era proibida, outra promessa de lucro florescia. O tráfico internacional tomou formas que obedeciam a geopolíticas variadas. Zonas produtoras em climas quentes, rotas marítimas e terrestres, e mais tarde, laboratórios clandestinos que procuravam formas mais baratas e eficientes de distribuir potência. Guerras, instabilidade política e a busca por lucro tornaram-se motores de um sistema que parecia mover-se fora da visibilidade pública, até que o efeito mais visível, mortes, prisões, famílias desfeitas, começou a se impor na opinião pública. No século XX, diferentes ondas marcaram a história da heroína e de seus predecessores. Nos anos entre guerras, nas décadas do pós-guerra e no auge das contraculturas das décadas de 1960 e 1970, a droga assumiu rostos diversos. Em becos de cidade e em clubes noturnos, a presença da heroína estava ligada tanto a subculturas quanto a populações marginalizadas. Ao mesmo tempo, em laboratórios legítimos, cientistas testavam novas moléculas, algumas para uso clínico, outras apenas como curiosidade química. E em regiões produtoras, o cultivo da papoula continuava a representar subsistência para famílias, ao passo que o lucro acumulado por intermediários crescia. As guerras também deram outro empurrão. Durante o conflito no Sudeste Asiático, relatos médicos e sociológicos documentaram o uso de opiáceos entre soldados. Para alguns, o consumo começou como forma de atenuar ansiedade e dor, e para outros foi uma extensão de um ambiente de violência e deslocamento. As consequências pós-combate incluíram numa escala humana dependência, estigmatização ao retorno e falas públicas que oscilavam entre compaixão e condenação. Longe dali, nos portos europeus, organizações criminosas refinavam rotas e técnicas de tráfico. A famosa conexão de certas cidades mediterrâneas e balcânicas com a distribuição internacional da droga consolidou redes que perdurariam por décadas. À medida que o século XX avançava, a resposta do Estado assumiu formas variadas. Algumas políticas apostaram na repressão. Mais prisões, penas mais duras, campanhas de prevenção moralizante. Outras vozes, vindas da saúde pública, pregavam cuidados e tratamento, substituição medicamentosa, programas de redução de danos, salas de consumo assistido e distribuição de antídotos emergenciais. A tensão entre essas abordagens nunca foi meramente técnica. Ela refletiu prioridades sociais sobre ordem pública, dignidade humana e custos econômicos. Se a heroína já havia provado ser uma droga de múltiplas faces, remédio, mercadoria, vício, ruína, o fim do século XX trouxe um novo fenômeno que mudaria radicalmente a paisagem: a medicalização massiva da dor. No final dos anos 90, medicamentos opioides formulados para uso oral e dirigidos a aliviar dores crônicas começaram a ser amplamente prescritos. Empresas farmacêuticas, investindo pesado em marketing, apresentaram fórmulas e regimes de administração que prometiam controle da dor com segurança, ou, ao menos, com um perfil de risco aceitável. O discurso médico também mudou.
A dor passou a ser monitorada com mais atenção, incentivada por práticas institucionais e por campanhas de qualidade de cuidado. Para muitos pacientes que antes viviam com dor crônica sem alternativa satisfatória, a chegada desses comprimidos representou libertação. Para outros, a porta se abriu para a dependência progressiva, porque as substâncias foram em larga escala acessíveis e rotineiras. No ambiente clínico, a tensão entre uso terapêutico e risco de dependência foi ignorada com frequência por interesses convergentes, médicos pressionados por métricas de satisfação, empresas buscando mercado e pacientes buscando alívio. Quando as prescrições foram subsequentemente restringidas, muitos que haviam se tornado dependentes enfrentaram a retirada de um suporte que, com o tempo, havia deixado de ser apenas médico e se tornara uma necessidade. Parte desse grupo encontrou alternativas no mercado ilegal. A heroína, muitas vezes mais barata e mais disponível que a medicação legal, tornou-se uma saída para manter a continuidade do consumo. O resultado foi previsível do ponto de vista químico e humano. Aumento do uso ilícito, maior contato com redes criminosas e, trágico, mais mortes. No início do século XXI, uma nova variável apareceu e acelerou a tragédia. Drogas sintéticas de potência muito superior às moléculas naturais. Moléculas fabricadas em laboratórios capazes de mimetizar efeitos opioides com potências que variavam dramaticamente em relação à morfina passaram a compor o mercado ilícito. Algumas eram criadas em laboratórios industriais legítimos para usos clínicos. Outras foram sintetizadas por operadores fora da lei em busca de maior lucro, menos substância, mais efeito. Onde antes a unidade de mercadoria era o saco de pó, começou a entrar no mercado um agente que podia matar com doses ínfimas quando comparado a seus antecessores. As mortes por overdose, que já eram um problema sério, dispararam em número e em jovens idades, pois a potência imprevisível tornava cada compra uma aposta letal. Em hospitais e em casas, cenas se repetiam com uma frequência devastadora. Um corpo pálido, respiração ruidosa que se afina e some. Um telefonema noturno da polícia, um velório com perguntas que não encontravam resposta. Famílias que jamais haviam imaginado enfrentar um funeral decorrente de consumo de drogas, descobriam que essa era, de repente, a nova realidade social. Médicos de emergências passaram a carregar antídotos no bolso. Equipes de rua distribuíam um spray que podia reverter temporariamente a sufocação química. E ativistas pediam salas de consumos controlados, intervenções práticas para reduzir mortes imediatas, não para celebrar o consumo. A história da heroína, portanto, não é linear. É um emaranhado de descobertas científicas legítimas, de decisões de mercado que privilegiaram rendimento sobre prudência, de políticas públicas que ora criminalizaram, ora negligenciaram, e de experiências humanas que cruzam classes, geografia e idade. Para entender ao menos parte dessa trama, é necessário circular por campos onde cresceu a papoula, por salas de reunião e por corredores hospitalares. É preciso ouvir médicos que receitaram receitas de boa-fé e mães que retiraram frascos vazios de gavetas. É preciso olhar para leis que alteraram o acesso e para rotas que tornaram a droga mais barata e letal. Há personagens ao longo desse caminho que merecem ser relembrados de forma humana. Ana, por exemplo, é uma figura composta a partir de muitas histórias reais. Mãe de 2 filhos, trabalhadora de turno numa fábrica têxtil, que numa noite de inverno encontrou no armário um frasco com comprimidos que o marido trazia do trabalho. À primeira vista, aquilo era alívio para suas artralgias. Com o tempo, passou a depender daquilo para sair da cama. O marido, envergonhado, procurou ajuda médica e recebeu uma receita e, gradualmente, a família entrou em silêncio. As contas apertaram, as conversas desapareceram e a filha adolescente viu o pai mudar, sonolento às reuniões, agressivo ao pedido de ajuda. Em certo dia, o marido não acordou. O relato de Ana é trágica e, infelizmente, semelhante a muitas outras.
Ela fala de culpa e de amor, de burocracias e da sensação de falha do sistema que deveriam amparar pessoas doentes antes que se tornem estatística. Do outro lado, em escritórios com ar-condicionado e balanços, executivos traçavam estratégias comerciais. As narrativas de marketing falavam de inovação e coragem. As equipes de vendas citavam estudos e experiências clínicas, algumas das quais, mais tarde, seriam questionadas por sua independência e amplitude. Não se trata de demonizar pessoas individuais, mas de apontar como instituições e incentivos podem criar cegueiras coletivas. Médicos, muitas vezes, agiram movidos pelo desejo de aliviar a dor. Reguladores, por vezes, falharam em prever consequências sistêmicas e comunidades inteiras pagaram por essas falhas. No cerne da questão está uma necessidade humana simples e antiga: evitar e tratar a dor. Em muitos momentos, a ciência ofereceu respostas legítimas, mas cada resposta química trouxe consigo efeitos colaterais sociais e humanos. A transformação de um remédio em epidemia envolveu em cada fase uma combinação de boa intenção, ganância, erro de avaliação e má política. É essa teia que precisa ser desfiada se quisermos aprender. A história continua, porque o problema não terminou. As ruas ainda testemunham mortes evitáveis. As políticas públicas debatem entre punição e cuidado. Ativistas e profissionais de saúde pública tentam empurrar a sociedade rumo a medidas práticas de redução de danos. Há também sinais de esperança, programas que distribuem antídotos, clínicas que oferecem terapias assistidas por medicamentos e comunidades que acolhem em lugar de estigmatizar. Essas iniciativas mostram que, mesmo em face de uma crise complexa, há ferramentas capazes de preservar vidas. Em uma noite chuvosa, numa cidade que não precisa ser nomeada, um enfermeiro lembra de uma cena simples: um frasco pequeno sobre a mesa da farmácia, o rótulo parcialmente apagado pelo uso. Ele o segura entre os dedos e pensa na sequência de escolhas que trouxeram aquele frasco até ali, da semente ao laboratório, do laboratório ao balcão. Para ele, esse frasco representa tudo: promessa, erro, tragédia e talvez possibilidade de mudança se a sociedade aprender a tratar a dor com mais responsabilidade e a dependência com mais humanidade. Enquanto isso, no campo onde as papoias continuam a florescer e no laboratório onde novas moléculas são testadas, a pergunta permanece aberta: como equilibrar a legítima busca por alívio com a necessidade de proteger vidas? A resposta não é simples. Exige políticas públicas fundamentadas em ciência, regulação sensata, redes de apoio social e, sobretudo, uma visão que coloque o cuidado humano acima do lucro imediato. Para muitos afetados, o tempo é curto. Para a sociedade, a lição é dolorosa, porém necessária. E ainda há cenas a serem contadas. Os trabalhos dos investigadores que cruzaram memórias e documentos para ligar linhas de responsabilidade, as histórias de comunidades que reconstruíram redes de apoio, os processos judiciais que questionaram gigantes farmacêuticos, as rotas internacionais que transformaram regiões empobrecidas em produtores para mercados distantes, e, mais recentemente, o surgimento do fentanil sintético que mudou os contornos do risco. Cada episódio traz consigo personagens, motivos e consequências que merecem ser vistos em detalhe, porque só assim se pode compreender a totalidade do que se costuma reduzir a manchetes. O próximo trecho desta história irá mergulhar nessas etapas cruciais: a invenção e a comercialização da heroína no fim do século XIX, os debates médicos que a seguiram, a legislação que tentou domar o problema e as transformações sociais que convergiram para a crise contemporânea. Veremos como discursos de modernidade e confiança na ciência se entrelaçaram com interesses comerciais e descuidos institucionais, produzindo efeitos que ressoam até hoje. A invenção da heroína começou, como muitas coisas, num laboratório silencioso, entre frascos e cálculos, mais do que num conselho conspiratório.
No fim do século XIX, a química da morfina, já conhecida e isolada desde o início do século, era corpo de trabalho de farmacêuticos e químicos que buscavam versões mais seguras, mais eficazes, com menos efeitos colaterais. A diacetilmorfina, a molécula que viria a ser chamada de heroína, já havia sido sintetizada por um químico inglês algumas décadas antes. Foi, porém, na Alemanha e sob o selo de uma indústria farmacêutica em expansão que ela ganhou um nome, uma embalagem e um discurso comercial. Os anúncios vindos dos catálogos da época têm um tom que hoje soa chocante. Promessas de cura para a tosse teimosa, alternativas para o uso de morfina e soluções para a melancolia e a dor das mulheres em trabalho de parto. O discurso médico de então mesclava a autoridade científica com urgência industrial. Precisamos de remédios melhores, diziam os folhetos, e a indústria acolhia esse clamor com entusiasmo. Heinrich Dresser, entre outros médicos ligados à indústria, observou nos ensaios que a diacetilmorfina parecia, em doses padronizadas, produzir alívio potente, com menos tosse e menos inquietação que a morfina. Aquela vantagem farmacológica virou, em poucos anos, razão para o registro do nome comercial, Heroin. Quando o produto entrou nas prateleiras e nas receitas, a narrativa pública sobre ele foi cuidadosamente construída. Relatórios e artigos de divulgação médica enfatizavam os benefícios, minimizavam os riscos e, em alguns casos, sugeriam um novo fármaco como solução para o próprio problema do vício em morfina. Era o final de um ciclo já conhecido, uma substância sintetizada para aprimorar um medicamento que, por sua vez, substituía uma prática consagrada dali para frente. A novidade administrativa foi tratada com a mesma naturalidade com que se tratavam as inovações industriais do período. Novas fábricas, novos mercados, novos lucros. Mas o que a indústria não previu ou preferiu não enxergar eram as dinâmicas sociais que se iriam acelerar quando o remédio passou a ser distribuído em grande escala. Naquele momento, a dependência era vista ainda sob lentes ambíguas, em parte como fraqueza individual, em parte como ocorrência prevista dentro do uso médico. Havia também uma linha de pensamento que via a medicina como capaz de disciplinar e remediar os excessos da vida moderna. Por isso, nas décadas iniciais do século XX, a resposta não veio apenas na forma de advertências científicas, veio também no campo legislativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento do consumo de opiáceos, resultado de décadas de uso médico expansivo, do abastecimento durante e após guerras e da facilidade relativa de acesso, impulsionou um movimento regulatório que culminou com o Harrison Narcotics Tax Act de 1914. A lei, cujo espírito mistura controle e tributação, procurou restringir e registrar a produção e o comércio de narcóticos. Noutras latitudes, tratados internacionais surgiam com propósitos aparentes semelhantes, conter o fluxo de matérias-primas e coordenar políticas entre estados. Essas iniciativas eram respostas racionais a problemas sociais, mas também geraram efeitos colaterais que poucos previram. A transição do mercado legal para o clandestino abriu portas para uma economia paralela, onde a regulação virou preço e o estigma, criminalização. Ao mesmo tempo, nas regiões produtoras de ópio e de extratos naturais que davam origem às matérias-primas, as mudanças chegaram com força. Plantios que antes abasteciam mercados locais passaram a integrar cadeias alimentadas por demanda internacional. Colheitas, sazonalidade, rotas de transporte, tudo isso começou a se articular com interesses coloniais, comerciais e, mais adiante, com organizações criminosas. A geografia da produção foi se deslocando conforme os custos, as repressões e as oportunidades mudavam. Do Oriente Médio e do subcontinente indiano para o Sudeste Asiático, e depois, de maneira mais pronunciada a partir da segunda metade do século XX, para regiões com estados fragilizados, onde a guerra e a pobreza criavam ecologias favoráveis ao cultivo.
Enquanto isso, na cidade, os rostos da dependência mudavam de roupa, mas continuavam a carregar histórias previsíveis. Veteranos de guerras com pernas marcadas e memórias que não se curavam. Mulheres a quem se ofereceram morfina para amenizar dores de parto e que acabaram presas a uma substância que lhes prometera alívio. Pacientes crônicos que viam na receita médica uma autorização para um alívio contínuo. Médicos e farmacêuticos, em sua maior parte profissionais dedicados, passaram a confrontar dilemas éticos que a própria farmacologia tornara mais complexos. Era fácil, nos anos iniciais, prescrever, mais difícil, depois, lidar com a dependência que surgia. Do lado das autoridades, o embate entre saúde pública e repressão criminal foi se desenhando em formas muitas vezes contraditórias. Legislações severas ajudaram a reduzir as vendas legais e a sinalizar intolerância social, mas também empurraram para o submundo a demanda que não desaparecera. Quando a oferta legal foi cortada, redes criminosas aprenderam rapidamente a suprir a lacuna. A sombra do produto revelou um novo desenho: laboratórios clandestinos, rotas marítimas, novas técnicas de refino e, sobretudo, um mercado internacional que egoisticamente buscava fornecedores e consumidores sem demasiadas perguntas éticas. O entrelaçamento de ciência, mercado e política produziu ao longo do século XX episódios que alternaram picos de consumo legal, surtos criminais e tentativas de controle mais sofisticadas. Em meados do século, por exemplo, o uso recreativo e a circulação de heroína em grandes centros urbanos ganharam visibilidade, saindo dos consultórios e entrando nas esquinas. A repressão policial, por vezes, foi a resposta imediata: prisões, operações e endurecimento de penas. Mas a droga, adaptável como sempre, encontrou meios de persistir. Em cidades onde o Estado tinha presença frágil em determinados bairros, a heroína tornou-se peça de uma economia paralela que transformou a sobrevivência em transação. As décadas posteriores viram outras substâncias e outras estratégias entrarem em cena. Sintéticos mais potentes, caminhos de refino distintos e também mudanças culturais que influenciaram padrões de consumo. Em algumas comunidades, a heroína consolidou estigma. Em outras, virou objeto de cuidado, tentativas de tratamento e criação de redes de redução de danos. Clínicas de substituição e tratamentos de manutenção com metadona ou buprenorfina emergiram como alternativas que procuravam tanto a dor quanto o dano social da criminalização. Ao mesmo tempo, mercados negros sofisticaram-se, transportando o produto por rotas além das fronteiras e refinando técnicas de distribuição para reduzir riscos e ampliar lucros. A história não é linear. Em contextos variados, a mesma substância foi simultaneamente remédio, vilã, produto econômico e catalisadora de políticas públicas. Ela transformou vidas de maneiras íntimas e transformou sociedades na superfície. Onde houve resposta humanitária, centros de tratamento, redes comunitárias, programas de redução de danos, surgiram sinais de recuperação e reinserção. Onde prevaleceu a lógica punitiva sem apoio social, emergiram cárceres abarrotados e comunidades marginalizadas, onde a dependência se tornava ciclo hereditário. Voltando aos corredores de um grande laboratório europeu no início do século XX, a cena contrasta com as ruas de décadas depois. Entre as prateleiras e as salas de ensaio, pesquisadores e executivos debatiam textos, taxas de respiração, pureza e formulação. Nas periferias das grandes cidades, pessoas com rostos sem berço legal ou social trocavam o acesso por risco, numa rota que levava do consultório ao beco. Entre esses extremos, a estrutura do mercado e a política estatal determinaram muito do que viria a ser a experiência coletiva do século. A invenção da heroína, portanto, não é somente a história de uma molécula ou de uma patente. É a história de um encontro entre ciência e sociedade, entre promessa terapêutica e vulnerabilidade humana.
É também a história de decisões políticas, que em muitos casos nem sempre consideraram as implicações sociais e econômicas de longa duração. Para compreender a crise contemporânea, das overdoses modernas ao fentanil sintético que depois remodelaria o risco, é necessário olhar essa sucessão de eventos como uma cadeia de escolhas e omissões. E há ainda outros capítulos que se impõem. O papel das corporações na padronização de práticas médicas. O lugar da propaganda e do fornecimento de informação no convencimento de médicos e pacientes. As primeiras investigações jornalísticas que cruzaram registros, e-mails e notas fiscais para mapear ligações comerciais. E as reações tardias do sistema judicial, que, em ocasiões, impuseram multas e acordos que, embora vultosos, muitas vezes pareceram insuficientes diante do prejuízo humano acumulado. Também convém observar a maneira como as substâncias sintéticas mudaram a equação, tornando possível, por exemplo, transformar precursores químicos em drogas poderosas em laboratórios móveis, menos dependentes da estação de cultivo. Enquanto os arquivos se abriam e as histórias individuais eram escutadas, uma imagem complexa emergia. Não havia um culpado absoluto, mas uma multiplicidade de agentes cujas ações cruzadas criaram uma crise. Havia, sim, atores com responsabilidade maior, corporações com alcance global que comercializaram com eficácia produtos cuja dependência foi subestimada ou negligenciada. Mas havia também médicos, reguladores e políticos que, em sua maioria, trabalharam dentro de paradigmas e pressões que alteraram seu campo de visão. E, mais doloroso, havia milhões de pessoas reduzidas à condição de estatística sempre que o foco público se voltava para o espetáculo das grandes notícias. Ao recolher histórias, documentos e depoimentos, investigadores, juristas e jornalistas traçaram linhas que antes foram invisíveis, fluxos financeiros que ligavam subsidiárias a distribuidoras, rotas de promoção médica que incluíam pagamento por palestras e práticas de prescrição incentivadas por metas de mercado. Esses fios, uma vez puxados, permitiram entender como a confiança pública na medicina foi instrumentalizada para expandir mercados. As respostas judiciais, por sua vez, tentaram transformar essa constelação de práticas em responsabilidade legal, com graus variados de sucesso. Mas a história técnica e empresarial tem também uma dimensão humana que apresenta faces e vozes. Mulheres que tentaram explicar à família como haviam caído na dependência. Médicos que se arrependeram de receitas assinadas anos antes. Comunidades que organizaram redes de acolhimento quando o Estado falhou. Em algumas cidades, associações de moradores criaram grupos de vigilância, fornecendo suporte, procurando reduzir riscos e reconectar pessoas a oportunidades de trabalho e de cuidado. Essas experiências, frequentemente pulverizadas e invisíveis à grande imprensa, mostram que as respostas locais podem, em muitos casos, mitigar os danos onde políticas nacionais demoram a chegar. À medida que o século XX virava para o XXI, um novo elemento entrava na equação: a capacidade de sintetizar analgésicos poderosos em escala industrial, combinada com estratégias comerciais agressivas e uma maior disponibilidade de crédito e distribuição. Em várias partes do mundo, a atenção pública oscilava entre a busca por punição e a busca por tratamento. Em lugares onde houve investimento em saúde pública, os índices de mortalidade puderam, em algum grau, ser contidos. Onde predominou a resposta punitiva, multiplicaram-se as prisões e a exclusão social, sem a redução proporcional do mercado ilícito. Para entender por que o frasco sobre a mesa de uma farmácia, o que aquele enfermeiro segurava entre os dedos, tornou-se símbolo de promessa e de ruína, é preciso manter em mente essa cadeia de decisões, de invenções e de consequências. Cada rótulo apagado, cada receita preservada num fundo de gaveta, cada acordo comercial arquivado em pastas amareladas eram peças de um quebra-cabeça maior. A discussão pública que se seguiu tratou, enfim, não só de culpabilidade, mas de política.
Como transformar ganhos civis em investimentos que alterem a trajetória de epidemias. Paralelamente às batalhas judiciais, governos, a duras penas, passaram a experimentar diretrizes que limitassem excessos. Surgiram em muitos lugares programas de monitoramento de prescrições, regras mais estritas para proxies de caixa de mãos e limites temporais para primeiras receitas. Conselhos médicos revisaram recomendações, cursos e campanhas de educação para prescritores foram ampliados. Em certos contextos, essas medidas produziram efeito. A circulação de analgésicos sintéticos por vias regulares declinou e a taxa de novas prescrições caiu. Mas o resultado foi ambíguo. Para pacientes com dor crônica, que por anos tinham sua qualidade de vida mantida por regimes farmacológicos, as mudanças abruptas significaram interrupções de tratamento, sofrimento e, às vezes, busca por alternativas no mercado paralelo. A transição de mercados legais para mercados ilícitos foi talvez a lição mais dura. Onde o controle sobre a prescrição se intensificou sem uma oferta proporcional de cuidado integral, centros de dor, terapia, ajustes sociais, o que se viu foi uma migração de demanda. Consumidores e pessoas em dependência buscaram formas de manter o alívio ou a dependência em lugares menos regulados. Rotas de tráfico adaptaram-se, produtos sintéticos de altíssima potência começaram a aparecer nas ruas e, em pouco tempo, os padrões de risco mudaram. Substâncias clandestinas, muitas vezes misturadas, adulteradas ou de potência desconhecida, elevaram a mortalidade. A balança entre reduzir oferta legal e proteger a vida mostrou-se frágil quando a redução da oferta não foi acompanhada por ampliação de tratamento. Foi nesse cenário que a redução de danos virou princípio orientador de muitas respostas locais. Em centros urbanos e rurais, equipes compostas por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e pares em recuperação começaram a distribuir kits de reversão de overdose, a ensinar técnicas de redução de risco e a criar pontos de contato não punitivos para quem buscava ajuda. Programas de substituição medicamentosa com metadona ou buprenorfina expandiram-se, embora encontrassem resistências políticas e culturais. Em muitas cidades, instalações de consumo supervisionado surgiram na clandestinidade ou em zonas de tolerância como resposta prática à emergência das mortes por overdose. Ali a prioridade era salvar uma vida a cada vez, garantir que alguém pudesse ser socorrido e, com isso, abrir a porta para trajetórias de tratamento. As histórias pessoais que emergiam desses programas eram, por vezes, a melhor prova de sua eficácia. Havia relatos de reentradas sociais. Um homem que, após anos de consumo irregular, restabelecera vínculo com os filhos graças a um tratamento combinado com apoio ocupacional. Uma mulher que, com a ajuda de uma enfermeira de rua, conseguiu acesso à terapia substitutiva e uma vaga em uma oficina de geração de renda. Redes de voluntários que garantiam transporte para consultas e recuperação, atuando onde o aparato público era lento. Esses micro-relatos mostravam algo óbvio, mas fácil de esquecer nas análises macroeconômicas. A dependência se enraiza em condições de vida e só pode ser tratada com cuidado que alcance também emprego, moradia, saúde mental. Do ponto de vista científico e industrial, a história seguiu com nova velocidade. O vasto repertório de moléculas sintéticas permitiu que químicos, lícitos e ilícitos, explorassem variações de potência, duração e vias de administração. Algumas dessas mudanças adotaram avanços legítimos de farmacologia, formulações de liberação controlada, combinados com mecanismos pensados para reduzir desvio, mas outras foram subterfúgios de engenharia de produto que apenas mudavam o rosto do problema. No mercado clandestino, a síntese de opioides ultrapotentes, a criação de análogos e o uso de precursores químicos fáceis de transportar e de ocultar transformaram o jogo. Ficou mais barato produzir mais potente e mais fácil distribuí-lo em pequenas quantidades capazes de causar dano extremo. Nesse ponto, as fronteiras nacionais mostram-se frágeis. Países com regulações robustas e sistemas de saúde fortes puderam, com maiores recursos, frear parte do impacto.
Outros, com estruturas frágeis, viram epidemias se instalarem com intensidade diferencial. A cooperação internacional revelou-se necessária, mas complexa. Lidar com o comércio de precursores, com rotas marítimas e aéreas, com fluxo de conhecimentos e de técnicas químicas, exigiu coordenação que nem sempre existiu. Enquanto isso, em muitas comunidades, o trabalho de base, o acolhimento, a reinserção laboral, o suporte à família continuou sendo a estratégia mais imediata para reduzir danos. Esse trabalho local produzia cenas cotidianas que a retórica pública tende a ignorar. Em centros de acolhimento, profissionais de voluntários montavam planos de cuidado que iam do tratamento farmacológico a aulas de alfabetização, da mediação de conflitos familiares a encaminhamentos para a habitação. Em delegacias onde ainda se mantinha a lógica punitiva, alguns promotores começaram a priorizar alternativas, acordos que inseriam o acusado em programas de tratamento em vez de processos penais longos e muitas vezes ineficazes. Essas mudanças, graduais e experimentais, apontavam para modelos híbridos entre justiça e saúde, modelos que reconheciam o caráter multifacetado da crise. A imprensa e os pesquisadores acompanharam essa transição com raros momentos de convergência. Dados empíricos e narrativas humanas combinavam-se para demonstrar que as políticas mais efetivas eram aquelas que integravam prevenção, tratamento e redução de danos. Pesquisas de longo prazo começaram a mostrar que investimentos em moradia, emprego e suporte familiar reduziam recaídas e mortalidade. Novos indicadores passaram a medir, para além das doses prescritas, a qualidade de vida recuperada, o número de empregos retomados e a restauração de vínculos sociais. Contudo, a polarização não desapareceu. Havia discursos que insistiam em culpabilizar exclusivamente o indivíduo e outros que procuravam eximir responsabilidades do setor econômico e institucional. Em audiências públicas, representantes de corporações resistiam a admitir negligência sistêmica. Em contrapartida, ativistas exigiam transformações estruturais profundas e imediatas. No meio dessa disputa, a verdade costumava ser mais prosaica. Decisões erradas, interesses econômicos conflitantes, omissões éticas e falhas de política pública haviam convergido para criar uma tragédia evitável. Reconhecer isso foi tarefa lenta, mas necessária. E então, como já vinha sendo esboçado pelos técnicos e pelos relatos vivenciais, uma nova preocupação tomou forma: a capacidade de se antecipar às transformações químicas e às mudanças na dinâmica de mercado. Não bastava regular o presente, era preciso pensar em sistemas que aprendessem com rapidez, que integrassem vigilância farmacológica, atenção clínica e respostas comunitárias. Isso implicava infraestrutura de dados, programas de alerta precoce e, sobretudo, financiamento perene para a cultura da prevenção e do cuidado, não projetos pontuais, mas estruturas estáveis. Em uma das audiências mais simbólicas, representantes das comunidades afetadas ocuparam o espaço ao lado de cientistas e gestores de saúde. Relataram o cotidiano, a perda, a culpa, as pequenas vitórias. Pediram que as decisões futuras fossem tomadas ouvindo-se primeiro quem viveu o problema. Médicos que prescreveram, parentes que enterraram filhos, pessoas que recuperaram a vida. De certo modo, aquela combinação resumiu a aprendizagem central da crise. Não haveria solução técnica sem reparação social. Não haveria justiça eficiente sem conversão das responsabilidades em cuidados duradouros. Enquanto as comissões governamentais compilavam recomendações e algumas empresas anunciavam mudanças de conduta, nas ruas e nas casas a luta cotidiana continuava. Clínicas de baixo custo, células de apoio psicológico, redes de mães que nas noites de vigília trocavam mensagens e cuidados, tudo isso seguiu sendo a linha de frente. E naquele ponto, a pergunta que pairava era simples e resistente: como organizar uma sociedade que, diante da próxima inovação, farmacológica, comercial ou tecnológica, seja capaz de proteger os mais frágeis antes que o dano se torne epidemia? A resposta não vinha pronta.
Era tecido, lento e propositivo, de regras, coragem política, investimento público e compromisso social. E havia, também, outra lição que as vozes da crise insistiam em lembrar. Não se tratava apenas de remediar, mas de repensar relações de cuidado, de mercado e de ciência. O que significaria, afinal, um sistema que priorizasse prevenção sistêmica e dignidade humana sobre lucro imediato? Havia respostas mudas nos relatos que continuavam a surgir. Melhores redes de saúde, espaços comunitários de suporte, investimentos em educação e emprego, uma imprensa que mantivesse a atenção para além da manchete. Foi nesse cruzamento entre o tribunal, a clínica e a rua que a narrativa ganhou mais uma vez densidade. Antes de qualquer solução definitiva, havia uma sucessão de tentativas, acertos e equívocos. E entre um erro e outro, o esforço coletivo de restaurar vidas e de aprender para não repetir tornou-se o fio condutor que ligava casos dispersos em um movimento de reconstrução. Numa sala de reuniões aberta ao público, onde famílias, advogados, médicos e funcionários públicos vinham discutir os termos de um novo programa de reabilitação, falou uma mulher cuja história ouvira-se tantas vezes em grupos de apoio. Ela não procurou retórica. Contou com voz firme como reconhecer à tarde um padrão de sinais. Promessas fáceis, receituários repetidos, elogios ao controle da dor que jamais foram acompanhados de avaliação social. Falou da perda, sim, mas sobretudo da necessidade de que as novas políticas guardem em seu centro a humanidade de quem sofre. Quando saiu daquela sala, havia entre os presentes um silêncio que soava como compromisso. Não era vitória, era apenas mais um passo. Mas passos, acumulados, modificam trajetórias. E a história que continuava a ser contada era essa, de passos, escorregões e, sobretudo, de pessoas que, coletivamente, tentavam transformar dor em cuidado institucionalizado e vigilância ética.